Nesse vídeo vamos trazer aqui, gente, mais informações a respeito da venda de Lúcio. Além disso, vamos trazer também uma apuração importante da SPN com relação ao Bahia no mercado. Para completar, tem boa notícia com relação a Caio Alexandre. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia. E hoje mais um Plantão no Bara, mas antes disso, aquela dica para você aproveitar e tá aqui, gente. Golcase Zé com a promoção show de bola, tá aqui o cupom Bara Bahia. Falou em Golcase, você lembra do cupom Bara Bahia, não se esqueça disso, você vai pagar mais barato. Clique no link que está fixado pelo comentário também na descrição do vídeo, ou aponte seu celular, a câmera, preste QR Code que você está vendo, que você vai ter acesso ao site da Golcase e poderá comprar muita coisa legal, gente. Inclusive essa capinha aqui a gente usa todo dia, vale a pena, protege realmente seu celular e tem várias opções, inclusive. Além desse, tem essa garrafa térmica Fresh, você pode personalizar aqui, tudo nosso Bahia. E com detalhe, você está ganhando uma base de silicone de brinde. Tem esses copos térmicos, os melhores do mercado. E com detalhe, voltaram a ter o cupom para você inserir e aproveitar mais ainda a promoção. E está aqui o site geral para você garantir, porque tem muita coisa legal. Está aqui, Coleção Oficial do Bahia. Tem mais uma dica, viu, gente? Esse cupom Bara Bahia vale para todo o site, não só produto do Bahia, não. Tem produtos também femininos, show de bola também, muito sucesso no mercado. E tá aqui, gente, a base de silicone você ganha comprando essa garrafa. Geralmente ela é comprada à parte, tá aqui as capinhas com várias estampas, tem os mais vendidos, tem copo térmico, tem muita coisa legal para você aproveitar. Esses lançamentos estão show de bola. Essas garrafas térmicas, as mais baratas do mercado, que você pode também aproveitar. Tá aqui cerca de R$ 90 e é show de bola realmente. Copo térmico Life, campeão também em vendas, vale a pena. Carregadores portáteis também, muito legal. E tá cheio de promoção, 30% de desconto. Então dá uma geral e aproveita aí, porque realmente a Golcase é diferenciada. Mas vamos para o assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui informações a respeito do nosso Bahia. E a primeira delas está aqui trazida pelo nosso querido Fefo Noronha sobre algo, inclusive, e quem acompanhou nossa jornada esportiva na última partida sabe, a gente falou sobre isso, tá aí, gente? Inicialmente, inclusive, foi uma apuração que a gente fez tempos atrás sobre Caio Alexandre e o Bahia e a preparação dele. Isso foi quando a gente trouxe informação sobre Canu e sobre Eric. A gente também apurou sobre Caio Alexandre e está aqui o que Fefo trouxe no dia de ontem. Update: Caio Alexandre já está apto para voltar a campo. Cabe apenas ao Departamento de Saúde e Performance definir quando ele estará pronto para atuar. Rezemos que tenha minutos contra o Fluminense no Maracanã. Situação vem sendo tratada em sigilo. É exatamente isso, gente. Já tinha falando sobre isso há algum tempo, inclusive, até pela descrição que o caso requer, por quê? Porque o planejamento do Bahia surpreendeu o Fluminense, porque a presença de Caio Alexandre ela muda completamente o modelo de jogo do Bahia. E o Fluminense sabe disso. Ele até havia cogitação de jogar minutos diante da equipe do Confiança na final, mas o Bahia preferiu ter a cautela, o Bahia preferiu ter a discrição, e eu falei sobre isso justamente na jornada, e está inclusive a confirmação, nosso querido Fefo, e agora é contar realmente com a minutagem. Eu começaria já com ele, e a depender do desenrolar da partida, seguiria adiante, avaliando com calma, até para não prejudicar o vídeo, o caso de Eric Pulga, mas essa é boa informação que a gente vai ter, isso para mim é essencial para a gente diante da equipe do Fluminense. Outra informação agora é sobre reação de alguns públicos. E vejam vocês aqui a página central do Braga, uma página com muita gente seguindo, né? Repostando aqui a informação do Datafoot sobre Lúcio, sobre a venda de 139 milhões. Está aqui, gente, 22 milhões de euros, 20 milhões à vista e 25% que é a futura venda. Que venda absurda! O Bahia vai ser muito forte no futuro próximo. Muito mesmo. Tá aí, gente, bacana, hein? Uma página que acompanha todo mundo aí, mais de 303 mil seguidores, não é clubista, repercute muito o Bahia também, faz um trabalho bem legal. E isso é verdade, veja como isso impacta o mercado. E isso é fazer a roda financeira girar e o Bahia depois vai pegar o mais caro, vai repor com outro, por aí vai. Isso faz parte, inclusive, da dinâmica do futebol e do time das negociações. Para vocês terem uma ideia sobre isso, fiz uma postagem no dia de ontem, à noite, e tá aqui, gente, para que a gente tenha a dimensão exata da grandeza do acerto, sem considerar eventuais metas e gatilhos, a venda de Lúcio Rodrigues pelo Bahia supera as vendas de Thiago Almada e de Igor Jesus pelo Botafogo. Lúcio, 139,9 milhões, Almada 135 milhões e Igor Jesus 128,8 milhões. E olha que o Botafogo tinha ganhado tudo, ficando com o elenco supervalorizado. Novos tempos, entenderam, né? Tá aí, gente. Algumas pessoas ali, os botafoguenses ficaram pé da vida comigo, grande repercussão essa postagem nossa. Os botafoguenses pegaram ar, como se diz. E é porque, a gente está tratando do Botafogo, cada fonte fala a informação, que o Botafogo é uma caixa ali fechada, ninguém sabe nada, nem balanço divulgam. E aí inflacionam números também para valorizar ali o trabalho de Textor, mas fato é que com base no GE,
né? E eu dei até mais uma pesquisada, foram esses os valores. Mas, claro, os percentuais ali variaram, né? Há, de fato, gatilhos. Só que o valor frio, em princípio, está nessa faixa, independente de ter passado um pouco ou ficado um pouco abaixo. Isso demonstra como a venda de Lute foi extraordinária. Lute é Lute, Almada é Almada, Igual Jesus é Igual Jesus. Né? Agora, também tem um detalhe, né? O Botafogo tem vendas aí nebulosas, bastante, né, estranhas, para não dizer mais. Então, o fato é que o Bahia está recebendo, inclusive, à vista. E o Botafogo, caixa para lá, caixa para cá, dinheiro na época com nenhum e por aí vai. Mas tem uma dimensão exata aí do que foi essa venda. Falar sobre isso, eu vou trazer ele, gente. Brown falou também sobre essa venda, que produz conteúdo sobre vários clubes, inclusive sobre o Botafogo, é botafoguense. Vamos ver o que ele teve a dizer sobre isso. Tá aqui. Ele está vendendo um dos principais atacantes do futebol brasileiro nessa temporada para um clube de uma cidade que ainda nem existe. São muitas camadas, né, no assunto que a gente vai abordar aqui. Mas primeiro vamos falar aqui sobre Lúcio Rodrigues. Eu sou o Brown e você me segue de futebol todos os dias aqui no nosso perfil. Lúcio Rodrigues acabou de ser campeão da Copa do Nordeste pelo Bahia. Faz uma boa temporada. Demorou para se adaptar no ano passado, mas o jogador foi comprado por 11 milhões de euros. Outros clubes do futebol brasileiro tinham interesse nele, mas ele foi para o Bahia. Ele está sendo vendido pelo dobro do valor que foi comprado. O Bahia o comprou no ano passado por 11 milhões de euros e está vendendo por 22 milhões de euros para a equipe do Neon SC. Um clube com um escudo totalmente louco, né, cara? Um pano. E é um clube, rapaziada, de uma cidade, né? Esse clube ainda continua jogando ali nos arredores da cidade vizinha. Mas ele leva o nome de uma cidade futurista que está sendo construída na Arábia Saudita justamente para simbolizar, né, a Copa do Mundo no país em 2034. A gente já contou isso aqui em vídeo. A cidade, rapaziada, ela seria isso aí, uma linha no meio do deserto. É uma parada muito louca, irmão. E o time é justamente, né, para atrair, né, a visibilidade para essa cidade. Eles tiveram o Pericles Chamusca como treinador no ano passado para subir o time de divisão. Já tentaram contratações de jogadores de renome. Sondaram, inclusive, até a situação do Rodrigo do Real Madrid. E agora estão contratando a equipe, né, o Lúcio Rodrigues da equipe do Bahia. O torcedor do Bahia, no primeiro momento, vai pensar, pô, cara, mas vai perder nesse momento. O Lúcio Rodrigues é um jogador importante. O time está tentando se consolidar na Libertadores, está na semifinal da Copa do Brasil. Irmão, 22 milhões de euros. Primeiro que você lucra 11 milhões de euros em relação ao que você investiu num jogador, né, que, óbvio, é bom, né, mas o Bahia tem condição de contratar até melhores. Não é um atleta insubstituível. Segundo ponto, além de você estar vendendo o jogador e entrando numa prateleira das maiores vendas da história do futebol brasileiro, maior venda disparada, inclusive, do futebol do Nordeste, o Bahia ainda mantém 25% do jogador para uma venda futura que provavelmente vai acontecer. Ótimo negócio para o Bahia. É aquilo, cara. A mão árabe que alimenta, ela também tira. E para o Bahia é só comemorar, cara. O problema é que a janela já fechou. Mas acho que o Bahia ainda tem jogadores de qualidade ali para cuidar dessa situação, né, até a reta final da temporada. Na temporada que vem, certamente que algum jogador de renome a mais ainda vai ser contratado. E vamos ficar de olho no que vai ser esse projeto do Neon Sporting Clube. Aí a gente está bem. Tá, gente, bacana, né? Bacana, sempre comentários bastante consistentes. E é exatamente o que eu penso, é isso mesmo, roda gira e sigamos adiante em busca, inclusive, de reforçar o nosso elenco. Já a gente fala sobre isso. E, por sinal, vou trazer aqui essa postagem bem interessante da página aí, RB Maltes, que trouxe. Essas transações representam não apenas um alívio financeiro para o clube, mas também a boa gestão na valorização e negociação de seus atletas. Inclusive, marcou a gente aí, um abraço. Vejam vocês, gente, Biel comprou por cerca de 10 milhões, vendeu por... Aqui está um pouco inflacionado, né? Foi 40. Tassiano, 1,5 milhão. O Bahia comprou junto ao Grêmio na época, vendeu para o Santos 32 milhões. O Anek Chaves, vocês se lembram? 18 milhões, a maior compra na época, imagine vocês. Depois, 25,7 milhões, o Bahia vendeu o futebol francês, vem da França. E Lúcio Rodrigues, tá aqui, gente. 65,3 milhões de reais, virou 139,9 milhões de reais. Inclusive, Chaves foi em reais aqui também, gente, para não ficar em dúvida. Então, faço uma soma aqui rápida, tirando o Biel, que foi um pouco mais baixo do aqui, foi um valor mais abaixo, cerca de 40 milhões de reais, mas aqui rapidinho ultrapassa os 200 milhões de reais. Vejam vocês o que é o mercado da bola, o que é o Bahia. Um valor antes inatingível, o Bahia segue se fortalecendo. Isso é muito importante, porque o Bahia se coloca em uma alçada grande no mercado. Sobre essa venda, vem aqui até com a postagem do nosso querido Santana, que trouxe algo que eu vou falar também. Tá aqui, gente. Thiago vai acabar ganhando mais minutos, inevitavelmente. Tem a confiança do treinador e da diretoria. Além disso, chega com confiança elevada após ser artilheiro da Copa do Nordeste 2025. Aliás, o Bahia não tinha um artilheiro da Copa do Nordeste formado no clube desde 99, com o Wesley. Tá aí, gente. Inclusive, 2 informações sobre isso. Eu já tinha falado a respeito de Thiaguinho, e o Bahia estava segurando a contratação, inclusive já com o Lúcio no elenco, porque o Bahia queria dar mais minutagem para Thiaguinho, aqui é a informação.
Tem algum tempo que eu já falei sobre isso. E a segunda aqui, a informação, eu falei na nossa jornada esportiva, que está bem legal, viu, gente? Conto com vocês. Jornada esportiva de Fluminense e Bahia, Copa do Brasil. Vamos trazer tudo diretamente ao vivo do Maracanã. A gente conta com vocês. Está bem legal, realmente. Então, a gente conta com a presença de vocês. Sobre o Thiaguinho, outra informação é o seguinte: é um jogador até então que era de melhor força física, de teste de força no Departamento de Futebol, Saúde e Performance do Bahia. Ali, né, na época que fizeram esse teste de força. E ele só foi superado agora pelo zagueiro do Vasco, Luiz Gustavo. Daí vocês tiram realmente a relevância. E está evoluindo muito. É um atleta muito jovem agora. Independente disso, o Bahia, para mim, eu penso dessa forma, precisa sim buscar aí de repente. Por mais que eu ache difícil, mas era de bom grado, de bom tom contratar. Vai que o William José se lesiona. Deus queira que não. Mas a gente tem que pensar nessas possibilidades. O William José, a gente sabe fisicamente, tem algumas questões. Sobre isso eu vou trazer então para completar aqui duas reportagens interessantes. E a primeira é do UOL, que repercute aqui algo interessante, gente. Bahia alinha a venda de Lúcio Rodrigues para time árabe por 126 milhões. Foi lá de Buenos Aires, inclusive, essa repercussão aqui de César Melo, né, gente? Então, daqui, né, que o Bahia chegou a um acordo verbal. Né, as partes envolvidas já trocam documentos para formalizar a transferência, que foi fechada por 20 milhões de euros em pagamento único, além de mais 2 milhões de euros em metas variáveis. Assim que toda a documentação for finalizada, Lúcio viaja para a Arábia e, após ser aprovado nos exames médicos, assinará contrato de 5 anos. Tá aí, gente, contrato de 5 anos. É isso que eu gostaria de trazer, porque é o tempo que o Bahia, tendo 25%, vai poder usufruir de eventual venda de Lúcio. O Bahia recebe mais uma quantia, então vejam vocês como é que são as coisas. E sobre essa venda, inclusive, antes até da reportagem do UOL, a gente já tinha cravado lá no Twitter. Tá aqui, gente, venda recorde sacramentada, veja o horário, foi 6h56 da noite. Apuramos que Lúcio Rodrigues está vendido pelo Bahia e agora será jogador do Neon FC do futebol árabe, 139,9 milhões irrecusável. Muito obrigado, Lúcio, que faça história no futebol árabe. Agora, e tá aqui sobre isso que eu vou falar agora da SPN, gente. Já que a janela fechou em 2 de setembro, o Bahia, para poder registrar um novo reforço, precisa que este atleta tenha ficado livre no mercado até antes do fim desta janela, 2 de setembro. Então, o Bahia só pode trazer atleta já livre antes do encerramento da janela de transferências. É a pergunta, vai ter, não vai ter? O Bahia vai em busca, não vai em busca? E tá aqui, gente, a informação da SPN. Bahia encaminha a transferência de Lúcio ao futebol saudita por mais de 100 milhões. E está aqui o que interessa a gente, que muita gente está perguntando, reportagem de Elton Serra e Felipe Silva. Campeão da Copa do Nordeste, Lúcio está com os dias contados no clube. A SPN apurou que o tricolor baiano encaminhou a venda para o futebol da Arábia Saudita e o Neon, SC da elite da Liga Saudita, ofereceu 139 milhões de reais nas cifras atuais, entre valores fixos e bônus. E está aqui, gente, né? Segundo apurou a reportagem, neste momento o Bahia aguarda apenas o ok do clube saudita para o pagamento à vista. Já está vendido, viu, gente? O valor oferecido é mais do que o dobro que o clube brasileiro pagou para tirar do Liverpool. A concretização do negócio tornará a transferência de Lúcio para o futebol saudita a venda mais cara da história do Bahia. A SPN, e está aqui acho que a informação mais importante aqui, a SPN ainda apurou que o Bahia monitora jogadores livres para a reposição do uruguaio, mas não fará qualquer negócio que possa impactar o médio prazo do clube. Pelo clube baiano, foram 69 jogos com 20 gols marcados e 3 assistências. Além da Copa do Nordeste, foi campeão estadual pelo clube também em 2025. Tá aqui, gente. Lúcio Rodrigues, próximos jogos do Bahia tá aqui, Copa do Brasil, Fluminense, Brasileirão, Cruzeiro e depois Ceará. Vejam vocês a principal informação, gente. A principal informação, a apuração da SPN, que o Bahia monitora já monitora jogadores livres para a reposição do uruguaio. Vejam vocês como é importante isso aí. Afinal de contas, isso aí pode, de repente, trazer, quem sabe, né, alguma oportunidade para a gente. Agora, tem um detalhe que a gente precisa falar e a gente precisa deixar isso claro, porque tem limites para esse tipo de situação, e a primeira delas, eu já comentei para vocês, claro, respeitando o prazo de inscrição de jogadores novos no Brasileiro, mas tem limite para a inscrição, e a primeira delas é o seguinte: para o Bahia conseguir trazer um jogador, o jogador precisa já estar livre até 2 de setembro. Por quê? Porque isso, Bara? Porque é uma regra. Então, ele deve estar com o contrato rescindido, enfim, livre no mercado, né? Regra geral, ou do futebol ucraniano ou russo, que às vezes libera por lá, ou um jogador que teve um rompimento com justa causa também pode ser contratado pelo Bahia, mas a regra geral é essa, livre até 2 de setembro. Então, quem tiver livre por aí, o Bahia pode estar atento. E aí eu vou trazer aqui justamente uma lista que fizeram, lá de um recorte da Transfer Market, mas tem outros jogadores também. Está aqui, gente, né? Centroavantes livres no mercado, qual serve para algo. Isso aqui foi de 1º de setembro. Um ou outro aqui já pode ter sido contratado por algum clube. Está aqui, né? Centroavantes, por exemplo, né? E Remacham lá no Diariano.
tem Paco Alcácer, tem Emmanuel Dennis, Kato Kambi, muitos do futebol africano, Johan Bolle, Djanini, tá aqui centroavante, Patrick Banton, Wissam Ben Vedder, Andy Delor, Isaac Susser, Akeloka, tá aqui, alguns aqui até o Bahia citou por aqui, a torcida, né? Sean Wensman, aí tem esse aqui, né? Vicente Abubakar, famosíssimo, camaronês, Jorge Puxas, Ibrahim Niani e Ben Malango, então tá aí, gente. Mas tem vários outros, né? Aí é só um trecho pequeno, né? Já falaram até que Roger Guedes ia tentar rescisão por lá. E aí teve uma página que até trouxe essa questão de Abubakar, mas eu confesso a vocês que não tenho qualquer informação sobre isso, inclusive não creio nessa possibilidade. Sem clube, Abubakar aguarda desfecho entre União SC e Lúcio Rodrigues para assinar custo zero com o Bahia. O jogador terminou seu vínculo com Ataispu no final da temporada europeia. 24-25 foram 28 jogos, 8 gols e 2 assistências. Confesso a vocês, repito aqui, viu, gente, que eu não tenho qualquer informação e acho bastante improvável que isso aconteça. Jogador de 33 anos, e o Bahia não faria provavelmente um investimento alto nesse sentido. E jogador jovem, convenhamos, também é difícil estar livre no mercado com viabilidade para o Bahia trazer. Então, e aí até aquela questão, né? Não dá para fazer com que o cara rescinda, como foi, por exemplo, o caso do Júlio José, porque quem rescinde agora não tem como contratar. Precisa que já esteja livre. Independente disso, por mais que eu ache até que de repente o Bahia não traga mais ninguém, mais informação importante da SPN, quem sabe, né? A gente pode ser surpreendido com mais uma contratação do Bahia, repondo a saída de Lúcio Rodrigues. Se você gostou, deixar seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. Aí da gente chegar aos 90 mil inscritos, aproveita aí, gente. Falou em Golcase e se lembre do cupom para Bahia. Muita promoção, show de bola. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.